Bom dia, meus amores. Agora nós iremos ver a provinha de história, tá? A tia vai explicar a provinha de história agora para vocês. Então, completar o cabeçalho direitinho, nome do professor, a data, a turma, não esqueçam da data, é super importante, tá bom? Então vamos lá começar. Primeira questão: pinte a imagem que representa as diferenças em um mesmo espaço. Nós temos duas figuras. A primeira figura, nós temos várias crianças de um mesmo país, né? Todas são japonesas, todas têm uns olhinhos puxados. Na segunda imagem, nós temos várias crianças de diversos lugares. Então, você vai pintar qual é que representa as diferenças no mesmo espaço. A 1.1 diz o seguinte: de acordo com o que vivemos juntos, de acordo com o conteúdo, né? Vivemos juntos, mas somos diferentes. Explica o que é miscigenação. Miscigenação, né? Que a tia explicou lá. O que é miscigenação? Uma mistura de quê? Viu? A 2 diz o seguinte: porque a população brasileira é muito diversificada, ou seja, por que nosso povo ele é muito diferente? Por que será? Lembra que a tia explicou porque alguém chegou aqui há algum tempo atrás, não foi isso? A terceira questão, de acordo com a leitura do texto, responda às questões que seguem. Nossa existência. Então você vai ler o textinho, nossa existência, e vai responder os itens lá embaixo da terceira questão. Letra A. Que tipo de trabalhos os homens primitivos realizavam? Então você volta lá no texto, você vai ler o textinho, né? Há muitos séculos os homens viviam em cavernas e juntos trabalhavam para o bem de todos. Aí você vai ler e vai ver que trabalhos eles faziam. Você vai escrever. Na letra B, porque os homens primitivos eram chamados de nômades. Nós estudamos isso nesse conteúdo desse mês, da segunda avaliação. Estudamos também no mês anterior, né, na primeira avaliação também, nós vimos o que são pessoas nômades, o que são povos primitivos nômades, por que eles são chamados de nômades, isso nós já vimos na sala de aula e também aqui nas nossas videoaulas, tá bom? Mas também, se você não tiver lembrado, você volta de novo lá no texto e lê mais uma vez. Na letra C, como era a relação com os mais velhos? Ou seja, como era a relação dos povos antigos com as pessoas mais velhas? O que eles faziam com eles? A relação deles de afeto, de respeito? Qual era a relação deles? Está lá no texto, tá bom? Na letra D, de que maneira foram surgindo as propriedades primitivas? Ou seja, como foi que os homens primitivos, os nossos ancestrais, começaram a não viver mudando e começaram ficar no lugar, fixar moradia no lugar. Como foi que ele foi surgindo essa propriedade primitiva? Viu? Também tá lá no texto, você volta lá no texto, você lê direitinho, interpreta e você coloca a resposta, tá? A quarta questão: o que você entendeu sobre comunidade? Ou seja, o que é uma comunidade? Tá bom? Foi o que nós estudamos sobre comunidade. Nós vimos que nas comunidades nós devemos ter uma relação de quê? De respeito. Não foi que a tia falou? Que nós devemos respeitar as pessoas, devemos respeitar as diferenças, que nós temos nossos direitos, mas também nós precisamos cumprir com os nossos deveres. Não é isso? A quinta questão, também falando sobre comunidade, diz o seguinte: observe a foto abaixo e, de acordo com a informação, descubra o nome da comunidade. Isso aqui a gente viu, tem lá no livro de vocês, né? Letra A. Qual é o nome da comunidade, desse lugar? Onde fica esta comunidade? Também, isso aqui também tem lá no livro de vocês, se vocês estudaram para fazer a provinha. Na sexta questão, diz o seguinte: escreva 2 direitos e 3 deveres que temos enquanto membros de uma comunidade. Ou seja,
3 direitos que a gente deve ter com relação às pessoas que vivem na nossa rua, que vivem na nossa casa, na nossa escola. Tudo isso são comunidades, viu? A gente tem a comunidade escolar, temos a comunidade do bairro, nós temos a comunidade de casa, que é a nossa família. Então, quais são os direitos de vocês? Quais são os deveres de vocês? Então, você vai escrever 2 direitos e 3 deveres, tá bom? A 7ª questão, você vai marcar um X nas afirmações corretas quando fala sobre a nossa comunidade, a nossa vida juntos, quando lá naquele conteúdo que fala sobre a nossa existência, somos juntos, vivemos juntos, mas somos diferentes, está tudo relacionado, viu? Falando sobre comunidade, que nós não vivemos sozinhos, né? Nós vivemos rodeados de pessoas, nós precisamos de respeito, nós precisamos respeitar, nós precisamos colaborar, não é isso que a gente viu? Então, você vai marcar um X nas afirmativas corretas. Na 7.1 diz o seguinte: complete as frases de acordo com o que estudamos sobre nossa existência. Aí você vai ler letra A, letra B e letra C. Na letra A diz assim: nós não vivemos o quê? A gente vive o quê? No mundo. Letra B, vivemos perto da nossa. Quem é? A gente vive perto de quem? Ou dos nossos. O que você vai colocar na letra C? Também aprendemos sobre a vida comunitária. Onde é que a gente aprende sobre a vida comunitária, sobre comunidade? Em que lugar que a gente aprende? Em 8. Sobre os marcos de memória da cidade, responda. Existem lugares que recebem nomes de algumas pessoas que não são escolhidos por acaso. Explique por que esses lugares recebem esses nomes, ou seja, por que essas pessoas foram escolhidas. Elas não são escolhidas por acaso. Elas fizeram alguma coisa, né? Que elas foram escolhidas para ser colocado, né, o nome em algum lugar, numa rua, numa praça, num hospital, numa escola, né? Então, você vai explicar por que esses nomes recebem nome de pessoas, alguns lugares recebem nome de pessoas. 9. Escreva o nome do centro histórico localizado aqui no Piauí, que é considerado patrimônio cultural da humanidade. Nós vimos que nós temos, o Brasil ele possui 14, né, centros históricos. E um deles está localizado aqui no Piauí, né? Que a tia falou sobre lá onde tem pinturas rupestres, sobre as pedras, o relevo de lá, que lá é muito bonito lá. É conhecido mundialmente por ser chamado berço do homem americano, porque o americano, o primeiro ser americano foi encontrado lá nesse lugar, viu? Então você vai escrever o nome de lá, tá bom? E por hoje é só, tá? Essa é a nossa provinha de história. Boa sorte para vocês, boa prova. Minha tia tá ansiosa para dar essas notas para vocês, porque eu sei que vocês estão arrasando, tá certo? Beijo para vocês e até a nossa próxima provinha.